Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Eloy Hamaguchi. Eu estou aqui hoje para contar mais uma das ideias que eu tenho, e a última ideia tem sido contar sobre a minha interpretação da Bíblia. Ontem a gente terminou falando sobre o teste de Abraão, a salvação da humanidade através do sacrifício de Isaac, portanto, né, Deus iria também, por amor a Abraão, colocar o filho dele em sacrifício pela humanidade. Não vai muito com o que Abraão tinha em mente, eu acredito, né? Mas é assim que Cristo coloca depois, que a gente vai chegar em Cristo já, né? No caso de Abraão, eu tenho minha suspeita de não acreditar, porque eu não acho que uma ovelha ia aparecer ali do nada. Eu acho que o Isaac não era filho do Abraão, tá? Eu acho que o Isaac, ele era filho do Abimeleque mesmo. Eu acho que o Abraão, ele queria matar mesmo Isaac. Só que na última hora ele decide seguir esse caminho de patriarcado, né? E ele deve ter colocado essa ovelha lá no monte, né? Porque não tinha como ninguém negar o que ele falou, porque ele estava sozinho. E eu acho que quando você quer fazer algo errado, você faz sozinho, então eu não acredito. Bom, no capítulo 23, vamos para a história então, a gente tem a morte de Sara, e a Bíblia dedica praticamente esse capítulo inteiro para falar da negociação do Abraão com Efron, né? Porque ele queria enterrar Sara na caverna de Maquipela, e aí ele ficava nesse campo de Efron aí, e aí ele queria comprar o campo. Aí ele paga, o outro fala que seria 400 ciclos de prata, não queria receber, e o Abraão vai lá e paga esse valor, e lá que a Sara é sepultada. No capítulo 24, ele vai buscar uma mulher para o filho dele, Isaac. E aí ele faz que nem aqueles miais japoneses, né? Que quando o pessoal veio aqui do Japão para cá também mandou buscar a esposa lá no Japão, do outro lado do mundo. O Abraão vai buscar lá na Mesopotâmia, na fonte de Naor, que aonde a família dele estava. Ele queria buscar uma menina de lá. Eu, pessoalmente, eu acho que as pessoas humanas, elas são as mesmas em qualquer parte do mundo, sabe? Eu não tenho essa visão, não, que tal lugar as pessoas são são melhores, e em outros lugares não. Mas é o que o Abraão faz. Ele chama o melhor servo dele, né, para cumprir essa missão, e o servo dele cumpre a missão, assim, maestralmente, sabe? Infelizmente, a Bíblia dedica lá um capítulo inteiro para falar dos 400 ciclos de prata e não fala o nome do servo, gente. Não fala nem de onde o servo veio, só fala que era o servo mais velho do Abraão. Só isso. É um dos motivos de não acreditar que a Bíblia foi escrita por Deus, porque isso aí é um pouquinho de avareza, sabe? Tanto capítulo dedicado a dinheiro, não sei o quê. Mostra o lado um pouco, né, do autor da Bíblia, né? E eu acho que afasta um pouco, assim, se você for falar que é uma coisa, assim, divina, sabe? Na minha opinião pessoal, né? Na minha opinião. Para mim é a história de um negociador aí, de um patriarca negociador. E esse servo, ele pega os 10 camelos do Abraão, ele pega dinheiro, ele pega ouro e vai para essa cidade de Naor, né, onde tem essa fonte, e ele faz um propósito, conforme o coração dele de servo, ele queria pegar uma menina trabalhadora, né, e aquela que fizesse um trabalho, se oferecesse a trabalhar, realmente ele ia ser a escolhida. E essa mulher é a Rebeca. Ela vai na fonte, ele pede água, e ela se oferece da água dos camelos dele. Aí ele fala assim, pronto, essa daí vai dar água para 10 camelos, essa daí mesmo que meu patrão quer, pronto. Fechou. E simplesmente ele pede para ir na casa dela, e conhece o irmão dela, que é o Labão, né? Não sei como ele não saiu correndo, porque o Labão é meio malandro, né? Mas também não quer dizer que porque a pessoa é meio malandra não seja trabalhadora, né?
E aí ele também coloca, né, Deus assim como para essa família, né, que ele fez um propósito, aconteceu como ele tinha pedido e aí essa família realmente se convence a deixar a filha dela aí, né, usando. Eu acho assim, no caso, eu acho que ele devia ter uma fé mesmo. Ele não usou Deus para fazer isso, mas caiu de ser aceitável, sabe? Podia até estar usando, mas eu não acredito não. Acho que esse céu ele era bom mesmo. E aí ela chega lá, Abraão gosta dela e apresenta o filho dele e ela vê ele, ela gosta dele e os dois ficam juntos. Depois, basicamente, eu acho que nesses capítulos aí de 23 a 25, a história mais importante é essa daí, desse servo, que a Bíblia coloca dedica um capítulo inteiro lá e não coloca o nome do cara. Mas eu não vou continuar falando depois dos filhos de Isaac, que vai ser a próxima história. Mas eu vou deixar isso aí para a gente estar respeitando, né? Quem trabalha para a gente, essas pessoas que elas realmente às vezes elas têm um conhecimento e ideias e vê as coisas de uma forma muito, às vezes mais simples, mas muito mais efetiva do que as complicações que a gente tem na cabeça. Valeu, pessoal. Abraço, boa noite.